Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela, este de rescaldo do Open da Austrália. Estamos no dia seguinte à final masculina do Open da Austrália, que foi ganha pelo suspeito do costume, de quase sempre, Novak Djokovic. Venceu pela 10ª vez o título da competição masculina. Enfim, só Rafael Nadal tem 2 dígitos de títulos no torneio do Grand Slam de singulares masculinos. Em Roland Garros, como é sabido, tem 14. Nós estivemos aqui a meio da semana prevendo mais ou menos que isto ia acontecer. Era de esperar no início do torneio que Novak Djokovic fosse o favorito. A meio ainda pareceu mais evidente e de facto acabou por não haver grandes surpresas. Ele, ontem estava a ver essa estatística, ele nunca ganhou um Grand Slam sem perder qualquer set, ao contrário do Federer e do Nadal, que ganharam mais do que um sem perder sets, mas desta vez andou muito perto, só perdeu um set frente ao Enzo Kouakou. E perguntava-vos enfim, já esperávamos que Novak Djokovic viesse a arrecadar o título. O que eu vos perguntava era que se esperavam que de facto as coisas corressem tão facilmente. Se calhar começo por ti, Pedro. Bem, eu acho que especialmente tendo em conta o início, ou o que se passou antes do torneio, com aquela questão da lesão, e os sinais que ele dá nesse encontro da segunda ronda com Enzo Kouakou, em que parecia que ele estava mesmo afetado, com muitas dificuldades a correr e tudo mais, eu comecei a ter algumas dúvidas de que fosse ser suficiente para depois ganhar aos melhores. Daria, com o quadro que ele tinha, daria para ir avançando, e acreditava que nem o Rublev faria grande moça, mas achava que contra um Stefanos Tsitsipas, por exemplo, a coisa podia ser diferente. A verdade é que ele, como tem feito tantas vezes ao longo da carreira, de facto conseguiu superar-se. E eu não acho de todo que ele tenha estado a fingir algum tipo de lesão, de maneira alguma, acho que isso não faz sentido nenhum. O que eu acho é que ele, mais uma vez, conseguiu esticar até ao limite, e ele, tal como Nadal, tal como Roger Federer, são jogadores que não são desportistas normais, que eu acho que não podemos comparar com os outros, porque de facto são feitos de outra fibra. E depois, no lado mental, conseguiu ser superior aos outros e reinventou-se mais uma vez, ganha este torneio. Lá está. Não diria que a surpresa seja a vitória, como é evidente, mas a maneira como acaba por acontecer, no meio das dúvidas e das polémicas, também com aquela questão do pai pelo meio, havia muita coisa que lhe podia tirar o foco, e isso impressionou-me. No meio de tanta coisa e do que muita coisa que se dizia, ele manteve sempre 100% firme e focado, e acaba por ganhar, lá está, a ceder um set, talvez contra o jogador menos provável de lhe ganhar um set no torneio todo. De resto, limpou toda a gente. Nuno, também é verdade que de facto o quadro, nós sabemos que Rafael Nadal esteve, mas na verdade foi como se não estivesse, porque ele nunca esteve realmente em condições de ganhar o Open da Austrália. Daniil Medvedev talvez inicialmente até parecesse o maior rival de Djokovic, até pelas 2 finais que fez nos últimos 2 anos, mas acabou por perder logo com o Korda. E depois, a partir de certa altura, olhávamos para o quadro e percebíamos que talvez só mesmo o Tsitsipas lhe fizesse ali alguma comichão, e de facto ele estava a jogar muito bem. Por isso, o que eu te perguntava, não é se ficaste um pouco desiludido com a final, porque a nossa expectativa era de que a final fosse um pouco mais equilibrada, não é? Embora os 2 últimos sets tenham ido a tie-break e o Tsitsipas tenha tido um set point no segundo set, a verdade é que o Djokovic nunca pareceu realmente ameaçado, não é? Sim, antes de mais fiquei surpreendido, não obviamente com a vitória do Djokovic, porque isso era o mais normal acontecer, mas não estava à espera que conseguisse vencer em 3 partidas. Achava que o Tsitsipas que estivesse mais ligado mentalmente, achei que ele tivesse aprendido de certa forma com aquela final de há 2 anos em Roland Garros. Só que ele, nos momentos decisivos, parecia estar sempre muito a tremer. Aliás, basta ver a diferença de quando o Djokovic enfrenta aquele set point no segundo set, em que ele vai literalmente para cima do Tsitsipas, enquanto que, quando era ao contrário, em momentos cruciais, nomeadamente nos tie-breaks, o Tsitsipas faz variedíssimos erros básicos, direitas muito más, as bolas mesmo quando iam dentro iam muito curtas, e pareceu-me sempre algo, não é falta de atitude, porque isso aí nunca esteve em causa, que ele tentou sempre lutar contra a adversidade, mas achei que mentalmente que ele ia estar
mais dentro do encontro e principalmente mais ligado nos momentos das maiores decisões. Mas isso também quando se tem um campeão daquela magnitude do outro lado do quarto, que não falha uma bola, muito menos, então nos momentos importantes ainda falha menos, fica difícil. De facto, um justíssimo vencedor. E quanto àqueles que falam em relação à lesão, concordo a 100% com o Pedro. E quem disser que teve um quadro fácil, ele não tem culpa dos outros irem saindo de cena. E, por Mostra exemplo, esta ainda há uns realidade anos. do que se vive no ténis masculino. O próprio Exato, Rui daria problemas. Perdeu. O Medvedev claro. perdeu antes. Não perdesse? Exatamente, e basta ver também há uns anos no US Open de 2017, salvo erro, onde o Nadal ganha, na final contra o Kevin Anderson. O Nadal também durante esse torneio não apanhou nenhum tenista do top 20 ou do top 25. São coisas, eles não têm culpa de os outros irem saindo de cena, eles fazem o seu papel, neste caso o Djokovic, e sem qualquer surpresa voltou a fazer história. Sim, são de facto 22 títulos do Grand Slam, recorde Grand Slam masculino igualado, e de volta à liderança do ranking mundial. Em princípio vai, a menos que aconteça aqui alguma alteração de calendário, nomeadamente do Carlos Alcaraz, ele vai ultrapassar o número de semanas de recorde feminino da Steffi Graf. Portanto, Serena Williams está a 1, Margaret Court a 2. Não sei como é que vocês olham para isto do ponto de vista histórico, ou seja, até onde é que acham que... Mas já o que é que acham que significa para Novak Djokovic igualar Nadal, porque já não é a primeira vez que ele o faz, eles já chegaram a estar todos empatados, mas até onde é que acham que ele vai querer chegar? Porque ontem o Nick Kyrgios dizia ele vai ganhar 28, mas na verdade eu não sei se na partir do momento em que ele chegar a determinado número, não sei se aos 23 de ultrapassar o Nadal, ainda que o Nadal depois possa sempre responder, não é? Ou aos 25 de ultrapassar a Margaret Court, não sei se acham que vai haver ali uma altura em que ele, se mantiver obviamente fisicamente bem, se vai haver uma altura em que ele perde a motivação. Eu posso agora começar. É assim, eu na teoria, eu acho que não, porque talvez à altura, eu lembro-me quando ele ganhou pela primeira vez Roland Garros em 2016, que era claramente o grande foco dele, que na altura que ele desligou um pouco. Mas depois voltou, porque depois começou a querer mesmo bater o número de grandes slams. Eu acho que agora, então principalmente depois de tudo o que aconteceu no ano passado, eu acho que neste momento o Djokovic quer vencer o máximo possível para deixar o seu palmarés o mais alto possível. Para já, ele garantidamente vai querer ultrapassar o Jimmy Connors e ser o tenista com mais títulos da história. Acho que isso vai ser um claro objetivo dele. E quanto aos grandes slams, a verdade é que eu creio que ele vai sempre querer mais, mais e mais, porque vemos o discurso dele. O discurso dele nunca é de está bom, é sempre de quer continuar e quer mais. E sinceramente não acho que um dos grandes, obviamente foi muito mal o que aconteceu no ano passado, mas por outro lado acho que foi bom para ele porque acho que aumentou a fome de vencer cada vez mais títulos, neste caso do Grande Slam. É um bocadinho por aí. Eu acho que ele não tem um número na cabeça. Eu acho que ele quer, obviamente, acabar à frente do Nadal, e eu acredito que ele já esteja a pensar em ter mais do que ter o recorde absoluto. Conseguir passar a Margaret Court e chegar a esses 25. Mas eu acho que ele vai tentar ganhar tudo aquilo enquanto conseguir jogar, enquanto fisicamente estiver bem. O Ivanisevic diz que acredita que haja ali mais 2, 3 anos em grande nível. Eu acredito que ele, especialmente com estes últimos anos, com este último ano, e este ano vai ser outra vez, ele agora em março não vai jogar, não vai poder jogar os Masters 1000 de Indian Wells e de Miami, à partida não vai poder jogar, portanto vai ter esse tempo de folga. No verão talvez volte a acontecer o mesmo com o US Open e com esses torneios dos Masters 1000 norte-americanos, e isso, embora não seja bom para ele, tira-lhe um grande slam, tira-lhe ritmo e tudo mais, mas fisicamente até pode ser bom para o corpo, porque acaba ali por poupar uns meses. Mas eu acredito que ele vai querer passar esses 25. O Kyrgios, quando diz 28, eu acho que é a pensar nos tais 3 anos, a ganhar mais 2 Opens da Austrália, mais 3 torneios do Wimbledon, limpar os torneios todos do Wimbledon, porque de facto são 2 torneios em que hoje em dia
é difícil imaginar concorrência para ele e depois sacar mais um Roland Garros ou um US Open se puder jogar. Acho que 28 é muito, mas também não me arrisco a dizer que é impossível, não arrisco a dizer isso. Quanto à questão do número 1, eu acho que é um feito que ele já não perseguia, mas que ainda acaba por ter mais significado. Depois tudo o que aconteceu, mesmo assim ele conseguir ser número 1 do mundo, acho que é especial para ele, vai bater a Steffi Graf, depois eventualmente há de perder esse estatuto em março, por não jogar esses 2 torneios, e se bem que o Alcaraz defende muitos pontos nessa altura, pode Sim. até não perder, mas É difícil para o mas Alcaraz. fica a jeito, vamos ver o que é que vai acontecer. O Tsitsipas tem uma grande oportunidade em março de ser número 1 do mundo, veremos se ele aproveita ou não, mas é até bastante possível que isso aconteça para o grego. Sim, em relação ao número 1, basicamente o Alcaraz está a 340 pontos, sendo que defende muitos, são 1500, 1820 entre o Rio de Janeiro e Miami, ou seja, são muitos pontos, Indian Wells embora também. ele... Também fez mais? sim, é isso. Contando, já metendo Indian Wells no meio, portanto, são 1000 de Miami, 500 do Rio de Janeiro e 320 de Indian Wells. É verdade que ele, se tudo correr bem, vai jogar mais torneios este ano, que o ano passado ele optou por não ir a Acapulco e este ano vai de certeza, porque deve ter recebido muito dinheiro para ir. Vai também a Buenos Aires e à partida vai jogar mais torneios, vai jogar todos estes torneios, porque também não competiu em janeiro, portanto eu acredito que ele queira compensar um pouco a falta de ritmo competitivo. Mas sim, teria eventualmente, o Alcaraz pode recuperar a liderança do ranking mundial, mas teria eventualmente de ganhar o torneio de Acapulco, e depois vamos ver o que é que Novak Djokovic vai fazer também no Dubai, se é que ele vai ao Dubai, porque esta questão da lesão na perna, não sei até que ponto é que ele não andou a gerir, de maneira agora se calhar a parar, depois por outro lado, como ele não vai aos Estados Unidos, se calhar vai querer pelo menos ir ao Dubai, mas depois não indo aos Estados Unidos, também não sei se faz muito sentido estar a jogar só no Dubai uma semana, não é? Acho que vai ser a questão do calendário do Novak Djokovic vai ter que ser bem gerida, porque se ele não jogar os Masters de 1000 de piso rápido, talvez não faça sentido se calhar começar a preparar-se para a terra batida, que é o próximo grande objetivo dele. De qualquer das formas, é o que dizes, vai ser uma luta interessante, até porque o Tsitsipas está a 600, a menos de 600 pontos do Alcaraz. Defende pouco ainda o Nels em Miami, por isso. Está a menos de 600 pontos do Alcaraz e está a menos de 800, aliás, a menos de 900 do Djokovic, e defende pouco ainda Nels em Miami, vai a Acapulco, tal como o Alcaraz, onde também penso que não, de cabeça, lembro-me que ele perdeu relativamente cedo o ano passado, por isso vai ser um torneio, vai ser uma fase também da temporada interessante, normalmente já é, não é? Temos aqui agora muitos torneios mais pequenos, mas que eventualmente costumam ser interessantes porque têm elencos fortes, a começar já na próxima semana, mas essa luta pelo número 1 acho que vai ser curiosa, embora sejamos completamente objetivos nesta questão, a probabilidade de Novak Djokovic, estamos em janeiro, mas a probabilidade de Novak Djokovic acabar mais um ano como número 1, penso que pela 8ª vez, é gigantesca, porque neste momento ele está já muito à frente de todos os outros, como é habitual, e com essa perspectiva de ter um grande slam em que é como se fosse a Austrália. O Wimbledon neste momento para ele é como se fosse a Austrália, ou seja, ele é como se jogasse 2 grandes slams em casa, na verdade, porque são 2 grandes slams onde ele é muito favorito, e depois sabemos como é que tem sido quando ele tem jogado. É verdade que há uma grande curiosidade nesta altura, que é perceber quando é que vamos ter finalmente Carlos Alcaraz e Novak Djokovic a jogar o mesmo torneio, ao mais alto nível, coisa que ainda não aconteceu. Penso que a última vez que aconteceu foi em Paris e o Alcaraz lesionou-se, depois não tiveram nas finals, não tinham estado no US Open, não estiveram agora no Open da Austrália. Em Wimbledon estiveram, mas o Alcaraz nunca foi propriamente um fator em relva ainda, portanto, talvez o último torneio. É isso, eu acho que o último torneio grande onde estiveram os dois foi Roland Garros, né? E perderam os dois nos quartos de final. Até se podiam ter enfrentado nas meias finais, mas perderam os dois nos quartos de final. Por isso, sim, acho que estou muito curioso para perceber, porque de facto a perspectiva era essa de que Alcaraz, até porque terminou o ano como número 1, pudesse ser aquele jogador que para número 1 desse mais luta a Djokovic. Isso ainda não aconteceu porque ele ainda não jogou, mas estou curioso para ver como é que ele vai voltar. Acho que vai ser, acho que o grande ponto de interesse do mês de fevereiro, não sei se vocês concordam, para terminarmos aqui a questão do ténis masculino, mas o grande ponto de interesse do mês de fevereiro é mesmo perceber como é que o Carlitos Alcaraz vai voltar. Sim, sem dúvida. Eu acho que as pessoas, às tantas no Open da Austrália, se esqueceram um bocadinho dele,
por não ter estado lá devido à lesão, mas não podemos esquecer que estamos a falar agora do número 2 do mundo, e que se tivesse estado na Austrália em condições minimamente boas, obviamente tinha uma palavra a dizer contra o Novak Djokovic, já o derrotou, e seria muito interessante. Vai ser bom perceber como é que ele vai voltar, vai jogar muito ténis, e será também curioso perceber como é que ele vai reagir a isto, ter deixado de ser número 1, de ver o Djokovic novamente no topo, até porque eu acho que esta nova geração já está quase a aceitar que isto para ganhar o Djokovic é mesmo o cabo dos trabalhos, já estão quase à espera que o homem arrume as raquetes e que se vá embora para finalmente poderem começar a ganhar à vontade. De facto, isto tem sido cíclico e o Djokovic volta sempre a aparecer e quando destabiliza, parece que de facto é imbatível nestas condições. Mas sim, agora em fevereiro será interessante perceber como é que Alcaraz vai surgir. Eu acho que vai aparecer bem, até porque vai fazer uma espécie de quase de subida a escalar, começa no ATP 250 de Buenos Aires, vai ao Rio, é um ATP 500, mas que este ano não está assim tão forte, portanto até vai dar bem para ele ir ganhando ritmo. Eu acho que sem grandes problemas vamos vê-lo forte e nas melhores condições talvez já em Acapulco, já esteja em grande forma, mas nos Masters 1000 de certeza que vai estar já atingir um pico, que até porque ele precisa de menos tempo, sendo tão jovem, para chegar ao pico da forma. Sim, para fechar, de facto é isso. Todas as análises que nós fomos ouvindo, e nós aqui temos mais acesso ao Eurosport, também é o canal que temos, que transmite o torneio em Portugal, e tinha muitos especialistas. A ideia que foi passando, que é verdade, é que Novak Djokovic está num patamar muito acima de todos os outros, mas eu acho que em nenhum momento ao longo dos 15 dias se lembraram que o número 1 no mundo estava lesionado e estava fora. Eu acho que faz alguma diferença, tal como faz diferença que Alcaraz tenha vencido o US Open sem Novak Djokovic. Estamos aqui a falar mais ou menos a mesma coisa. E tal como faz diferença que Dominic Thiem tenha ganho o US Open sem Nadal e depois sem Djokovic, que foi desqualificado, ou que o Daniil Medvedev tenha ganho o seu primeiro Grand Slam frente a um Djokovic meio morto. Ou seja, eu só acho que muitos especialistas se esqueceram da ausência na altura do número 1, que era o Alcaraz, porque na teoria, e agora é oficialmente, mas o Djokovic era o número 1 para eles, não é? E por isso acho que o Alcaraz acabou por passar um bocadinho despercebido, mas concordo a 100%. Acho que não teria a mais pequena hipótese de vencer o Djokovic a este nível, mas obviamente que seria, além de ser mais atrativo para o torneio, era mais um jogador que podia criar dificuldades, até porque, como foram todos saindo muito cedo de cena, lá está, nós falávamos na semana passada, que estava a iniciar a quarta ronda, que o Tsitsipas era o único que poderia fazer frente ao Djokovic. Aí também se vê bem a falta de opções que havia para derrubar o Sérgio, e obviamente que o Alcaraz lá era um que poderia, caso chegasse longe, porque se ele chegasse longe é porque já estaria a um nível muito alto, porque eu não dava muito pelo Alcaraz na Austrália, mas obviamente se ele fosse ganhando é porque ia subindo progressivamente o seu nível e depois podia ter eventualmente uma palavra a dizer. sim, e se há alguém de facto que tinha nível para se bater com o Djokovic, mesmo com o melhor Djokovic em hardcore, pelo menos o assustar, porque conseguia tirar do campo e ultrapassá-lo em potência, era o próprio Alcaraz. Agora, é isso. As dúvidas eram muitas, até porque ele vinha de um período de lesão. Saltamos aqui para o torneio feminino, onde Aryna Sabalenka venceu o seu primeiro título do Grand Slam, de facto, mais uma nova campeã de Grand Slam, mas esta bem diferente, na minha opinião, das recentes, não é? A Aryna Sabalenka não é uma campeã de Grand Slam nova, como foi a Helena Rybakina em Wimbledon, ou a Emma Raducanu no US Open, ou mesmo a Barbora Krejcikova em Roland Garros 2021, que foram as últimas 3 campeãs novas. Esta já se estava à espera há alguns anos, não é? Que finalmente ela chegasse ao seu primeiro título do Grand Slam. Eu acho que isso, de certo modo, até lhe dá mais mérito, não é? Porque chegámos à final e ela sentia que estava a jogar ténis para finalmente ganhar um Grand Slam. Talvez tivesse mais pressão ainda do que se fosse uma surpresa total, e a verdade é que ela esteve à altura do acontecimento e jogou incrivelmente. Acho que o Pedro merece falar primeiro. Foi um tiro dizer que a Sabalenka ia ganhar o título e que a Rybakina era a Dark Horse. É não, verdade. mas
tendo em conta o que o Zé diz, o concordo é absoluto. Eu acho que mesmo para a Sabalenka, embora certeza que ela preferia não ter sofrido tudo o que sofreu nos últimos 12 meses, em que a certa altura, e há um ano, parecia que não sabia jogar ténis, ainda lhe deve dar um sentimento mais especial, conseguir ganhar um torneio do Grande Slam depois de tudo aquilo por que passou, as dúvidas, um ténis depressivo, quase não conseguia literalmente servir, a servir por baixo. De facto parece inacreditável que há um ano nós tínhamos estado a escrever notícias e a pôr vídeos da Sabalenka que não ganhava a quase ninguém, a servir por baixo, a fazer duplas faltas, mais do dobro da segunda jogadora que tinha mais duplas no circuito feminino, e agora é campeão do Grande Slam. É surpreendente por isso, não pela qualidade, porque toda a gente via o que ela conseguia jogar, toda a gente via o que ela conseguia fazer. Agora, de facto, houve ali um clique mental que fez toda a diferença. E eu achei curioso que ela, já depois de receber o troféu, deu uma outra entrevista em que lhe perguntaram o que é que a Arina do antigamente tinha feito nesta final. Ela disse, sem dúvidas nenhumas, depois de perder o primeiro set, quase de certeza que tinha perdido o segundo facilmente porque ia ficar louca comigo e não dava mais nada. Ela não deixou de lutar e foi o que vimos. Até mesmo no jogo em que ela fecha, que faz uma dupla falta num match point, a Arina de antigamente provavelmente tinha tremido e estragava tudo. Esta ganhou o título do Grande Slam e obviamente falarmos de alguém que pode ir buscar o número 1 da Swiatek ainda é algo que é muito difícil de imaginar, mas se a Sabalenka continuar nesta progressão e mantiver este novo modo dela, cuidado, porque ela tem ténis para chegar lá acima e fazer frente à Swiatek e termos aí uma rivalidade realmente a sério e que puxem uma pela outra. Sim, até porque nós já falamos há muito tempo da Sabalenka, mas ela ainda tem 24 anos, ou seja, ainda tem muito, muito tempo para poder conquistar, eventualmente, vários títulos do Grande Slam. Mas, de facto, eu creio que desde cedo, desde que começou o Australian Open, aí a partir da terceira ronda, que se começou a perceber que, especialmente desde que a Swiatek foi eliminada, começou-se a perceber que ela seria a grande candidata. Basta ver que a final foi o primeiro set que perdeu em toda a temporada. Já tinha jogado em Adelaide, não perdeu qualquer set, conseguiu chegar à final do Australian Open sem perder qualquer set. E depois era a confiança que ela demonstrava dentro do corte, sem medo de ir para cima das adversárias, a jogar a um nível inacreditável. E eu pessoalmente sempre gostei muito do jogo da Sabalenka e fico contente por ver esta evolução nela no serviço que, lá está, como tu dizes, no ano passado qualquer um de nós quase que tinha um serviço melhor que a Sabalenka, obviamente em jeito de brincadeira, mas é bom ver que conseguiu fazer das suas fraquezas forças, porque ontem não, no sábado vimos bem a qualidade do serviço dela, tirando naquela altura para fechar no match point, mas durante todo o encontro, que foi uma grande arma, algo que no ano passado era impensável. Sim, é isso. O serviço acho que foi a chave para mudar tudo. A Sabalenka já tinha sido número 2 do mundo. Ela ali em 2021 teve uns meses muito bons em que teve uma rivalidade com a Ash Barty. A Ash Barty, ela era no fundo a grande rival da Barty ali durante uns meses. Lembro-me que ganhou-lhe de forma clara, inclusivamente a final de Madrid. Tinham jogado uma final também em Stuttgart muito dura. Portanto, ela já tinha andado de facto a cheirar aqui os grandes palcos, nunca tinha feito uma final de Grand Slam, o que ainda lhe dá mais mérito, penso eu, nesta vitória do Open da Austrália, porque de facto na primeira final de Grand Slam ela defrontou uma jogadora que vinha de um título do Grand Slam recente, que ainda por cima estava a jogar bem, ganhou o primeiro set e ainda assim conseguiu dar a volta com todo o mérito, e também concordo convosco quando dizem que ela pode de facto ameaçar de certo modo a liderança do ranking, porque de facto ela tem essas armas. Se há a jogadora que tem armas para ultrapassar a Iga Swiatek de fundo do corte, é ela. Eu acho que o ténis precisa de rivalidades ao mais alto nível, ténis feminino, obviamente. Por exemplo, a Rybakina com a Swiatek também pode ser uma delas. Aliás, defrontaram-se neste Open da Austrália com vitória para a Kazakh, mas de facto se tivermos aqui 3, 4 jogadoras, até porque ficámos sem a Naomi Osaka, mas podemos ter aqui 3, 4 jogadoras que consigam estar constantemente nas rondas finais dos torneios. Eu acho que isso ajuda bastante o ténis feminino, porque foi assim
que nos habituámos a ver o ténis feminino durante muitos anos, ao contrário até do ténis masculino, depois mudou nos últimos 15, 20 anos para uma coisa mais parecida com o que era o ténis feminino antes, mas de facto eu vi uma estatística sobre a Sabalenka e sobre o percurso também da Helena Rybakina, de elas terem defrontado, penso que tanto uma como a outra, agora não tenho aqui a estatística de cabeça, mas tinha sido a primeira vez desde a Jennifer Capriati, eu acho que a Sabalenka era a primeira vez desde a Jennifer Capriati que chegava a uma final de Grand Slam ou a um título de Grand Slam batendo 3 campeãs de Grand Slam diferentes, só que eu quase em jeito de piada é que atualmente há mais de 20 campeãs de Grand Slam em atividade. Quer dizer, tu podes, na verdade, derrotar 7 campeãs de Grand Slam para ganhar um Grand Slam e mesmo assim não ser assim uma coisa tão incrível, porque há a Kenin, depois há a Venus Williams e a Mas o Sloane mais incrível Stephens. é que isso pode literalmente acontecer, desde a primeira ronda até à final, Sim. só de colocar campeão. Ostapenko. Exatamente, sim. É, de facto, há campeãs de Grand Slam continuam numa forma e não deixaria, obviamente, de ser impressionante, não é? De defrontar 7 campeãs de Grand Slam seguidas e ganhar a todos. Mas fazê-lo hoje em dia é muito mais fácil do que quando a Capriati fez em 2001, porque vi a estatística, ela derrotou a Hingis, a Venus Williams e a Davenport, e a própria Jennifer Capriati não tinha nenhum Grand Slam, portanto ela derrotou 3 campeãs de Grand Slam a caminho do seu primeiro Grand Slam, e na altura eram todas grandes campeãs, já tinham sido todas números 1 do mundo, é um bocadinho diferente. Eu acho que o ténis feminino precisa que se volte a olhar para as campeãs de Grand Slam com algum respeito, que eu acho que se deixou de olhar, porque efetivamente todas ganham, e hoje em dia todas ganham, o que é bom, mas depois tem o outro lado que não é tão bom, que não há de facto uma consistência, e as pessoas não olham para aquelas jogadoras como grandes campeãs. Basta ver o que é que aconteceu, por exemplo, com a Emma Raducanu, que eu acredito, eu acho mesmo que ela vai ganhar mais coisas importantes, porque é uma jogadora de grande qualidade e mostrou naquele US Open com 18 anos, mas vimos o que é que se passou no ano a seguir, em que ela claramente mostrou que aquilo foi 15 dias no meio de um percurso de crescimento tenístico. 21 neste caso. Sim, exatamente, ou seja, exato, porque ela passou o quali, mas é complicado, de facto, que as pessoas hoje em dia olhem para o circuito feminino. Eu acho que a IGA ajudou nesse aspecto, mas depois tens o outro lado da moeda, que ok, ela ganhou 40 jogos seguidos porque as outras são todas péssimas. Sim. Que é um bocado a ideia que há. Eu acho que falta que em vez de ser uma, que sejam 3 ou 4. E eu acho que nisso a Rybakina e a Sabalenka, oxalá elas agora não sejam um flop completo no resto da época, mas tanto uma como outra têm ténis, para pelo menos em superfícies mais rápidas, irem longe em todos os grandes torneios. Portanto, vamos ver. Estou entusiasmado para perceber como é que agora vamos ter, ao contrário do ténis masculino, no ténis feminino agora temos 3 torneios fortíssimos seguidos no Médio Oriente, onde se calhar já vamos ter Rybakina algumas... está no qualifying. Exato, eu acho que ela vai acabar por receber o wildcard, mas de facto neste momento está no qualifying de Doha. Eu penso que ela vai jogar Doha e Dubai, mas em Abu Dhabi já temos algumas jogadoras de tanto que estiveram bem no Open da Austrália como daquelas que não estiveram bem, tipo a 11 Jabeur, que estão lá. Penso que são 3 semanas seguidas. Eu acho que até a Abu Dhabi, Doha, Dubai. Portanto, eles vão dos Emirados para o Qatar e depois voltam para os Emirados. Sendo que o torneio do Dubai é o que vale mais, é um WTA 1000, mas o que está mais forte é a Doha, porque o quadro é mais pequeno e faz com que isso aconteça. O quadro é de 20 e tal jogadoras e faz com que tenhamos, penso que são 6 campeãs de Grand Slam no qualifying, o que é de facto um absurdo total, mas o mês de fevereiro vai ser também interessante no setor feminino. Só para concluir, ia-vos passar a bola aí sobre a Taça Davis, Portugal, República Checa, enfim, os nossos colegas brasileiros também vão estar no Brasil-China, mas eu penso que será, oxalá, uma mera formalidade, porque a China não leva jogador nenhum relevante. Ficaram todos noutras paragens, mas Portugal, República Checa, com Jiří Lehečka em grande forma, vindo dos quartos de final do Open da Austrália. Mas o que é que podemos esperar dessa eliminatória? Gosto muito. É assim, quanto a Portugal, espero que o Nuno Borges e o João Sousa, que deverão ser os que vão atuar nos singulares, esperemos que estejam em boa forma, livre de problemas físicos, prontos para competir ao mais alto nível. Na Maia, sempre um local muito, muito especial, sempre com grandes ambientes nos encontros. Quanto à República Checa, espero
aquilo que falámos também um pouco na semana passada, eu espero que o Leetska acuse este excelente Australian Open e que o seu regresso à normalidade não seja bom, pelo menos neste fim de semana. Depois obviamente pode fazer todos os resultados que quiser, mas obviamente que, sabendo que vai ser uma tarefa excelente, muito difícil, é impossível não ter esperanças, tendo em conta o que foi o sorteio. Acho que não há nenhum português que acompanhe a modalidade, acho que não haverá um único que não esteja confiante, ou pelo menos com a esperança em conseguir fazer algo que seria histórico. E eu acredito que se tivermos os nossos bem, a jogar bem, eu acredito que vai ser possível. Sim, é difícil, mas não é todo impossível, ou não é preciso estar aqui a pensar num completo milagre para isso acontecer. Acho Não que seria milagre, claro. acho que não, se Portugal ganhar, acho que não é milagre nenhum. Acho que o par tem de cair para o nosso lado, acho que esse ponto tem de ser português, o Nuno e o Francisco a serem favoritos contra qualquer dupla que a República Checa coloque em campo. E depois, é acreditar que o Nuno jogou bem na Austrália, mesmo não tendo conseguido derrotar o Sonego, mas que jogou bem e conhece aquele corte melhor do que ninguém ali, que se consiga agigantar, que ganhe pelo menos ao Tomás Machac. Aí já estávamos a falar de 2 pontos e depois era só ganhar mais um. O João fez, como ele próprio disse, né, em Viana do Castelo contra o Brasil, a sua melhor eliminatória de Taça Davis da carreira. Eu acredito que ele também venha motivado e que venha confiante com esse lado, até porque ele tem a perfeita noção de que esta é a última grande oportunidade que ele vai ter de ter Portugal no patamar mais alto da Taça Davis, porque isto parece que se conjugou tudo muito bem. Foi o sorteio que foi simpático, Portugal jogar em casa, e com isto não estou a dizer que o João vai acabar a carreira este ano ou no próximo, mas é difícil imaginar um cenário mais propício para que isto aconteça. Portanto, eu acho que com isto tudo a motivação vai estar em alta e é por aí. Acho que o par tem de cair para Portugal e depois é o João e o Nuno agigantarem-se, como eles sabem fazer, ainda para mais com o apoio dos adeptos, para conseguirem ali mais 2 pontos e esse apuramento histórico para as Davis Cup Finals. Para as últimas Davis Cup Finals, provavelmente. Sim. Pronto, vamos lá nas últimas. Sim, eu muito sinceramente também tenho esperança. Eu acho que Portugal, apesar de tudo, é favorito, tendo em conta é ligeiramente favorito, mas é favorito, joga em casa. Eu sinceramente não é pelo Leetska esta segunda-feira já ser top 50 ou top 40 ou 40 e tal, que eu passo a olhar para ele como um jogador de outra dimensão que não tinha na semana passada. Eu acho que ele é o mesmo jogador, quer dizer, obviamente vem com essa confiança, mas eu acho que eu estou muito confiante, sinceramente, que o Nuno Borges lhe vai conseguir ganhar no primeiro dia. Agora, é claro que posso ter que morder a língua, mas continuo com a mesma confiança. Acho que sinceramente o que nos preocupa mais, nós conversámos entre nós, é olhar para os jogadores portugueses e perceber que nem um nem outro estão na melhor forma. A mim preocupa mais isso do que provavelmente a forma do Leetska e do Machac, mas tentando olhar de maneira positiva, o João Sousa quase nunca joga mal na Taça Davis, é raríssimo ele jogar mal na Taça Davis, independentemente do momento de forma em que ele vem. Por exemplo, o ano passado ele vinha de um título em Pune, antes de jogar na Maia, e jogou obviamente bem. No Brasil, contra o Brasil, vinha de um grande US Open também, portanto por acaso o ano passado vinha de 2 bons momentos, mas já houve alturas em que ele vinha de momentos maus e chegou à Taça Davis e jogou em casa. É raríssimo ele perder. Até podemos fazer a recuperação desses números, mas eu penso que ele terá perdido para aí 2 encontros dos últimos 20 jogados em casa em singulares na Taça Davis. No Jamor. Perdeu com a Alemanha no Jamor e perdeu com o Dominic Thiem com a Áustria. Portanto, eu não creio que ele tenha perdido mais. Posso depois rapidamente recuperar isso. Talvez tenha perdido com o Gerasimov, com a Bielorrússia em casa em 2015, mas dos últimos 20 creio que não terá perdido muito mais do que isso. Portanto, eu estou confiante, acho que Portugal continua a ser favorito. Agora, é importante naquele primeiro dia ganhar pelo menos um encontro, como dizia há pouco o Pedro. Estamos muito curtos de tempo, mas foi como sempre um gosto falar convosco e já sabem, para a semana voltamos para mais um episódio do nosso podcast, esperemos celebrando a conquista histórica, ou a qualificação histórica da seleção portuguesa para as Davis Cup Finals, que em princípio serão as últimas neste formato, mas seria muito bom poder estar lá presente. Já sabem, voltamos para a semana e continuem por aí.